Paz do Senhor, todos estejam na graça de Deus. Hoje estou entrando aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa leitura bíblica que está no livro de Daniel, amém? E hoje nós iremos entrar, irmãos, no capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel, que fala sobre o complô contra Daniel. Amém? Vocês podem me acompanhar, que nós possamos fazer essa leitura bíblica e que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Todos os dias, né, irmãos? Irmãs, que a gente possa ser abençoado todos os dias por esse Deus grande. No versículo 1. E apareceu Ben-Hadário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todos o reino. E sobre eles príncipes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre o reino. No versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel, e nem vício nem falta foi achado nele. Aqui, irmãos, nós vemos que eles estavam tentando achar algo que fizesse com que Daniel se tornasse um homem pecador, né? Só que eles não achavam, porque Daniel ele era um homem fiel a Deus. Daniel tinha mais de 80 anos de idade, ele era tão fiel à verdade em sua velhice quando havia sido quando era jovem. Sem dúvida, os seus inimigos o odiavam por causa da tua oposição, porque ele não aceitava, irmãos, suborno, a corrupção, ele não aceitava essas coisas, as desobediências contra Deus. Então, no versículo 5, disseram aqueles homens: não acharemos nunca contra este Daniel ocasião alguma, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho para promulgar um decreto real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado à cova dos leões. No versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode revogar. Aqui nós já vemos o que eles estavam tentando fazer contra Daniel, né? Por isso, rei Dário assinou essa escritura e decreto, a firmeza de Daniel, no versículo 10. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas de seu quarto, que davam para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Então se ajuntaram aqueles homens e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 12. E foram então perante o rei para lhe falarem o decreto real, e disseram-lhe: não confirmastes o decreto, qualquer homem que tivesse que pedisse a qualquer Deus ou qualquer homem que por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: é verdade essa palavra, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode anular. Versículo 13. Então eles responderam e disseram ao rei Daniel, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinastes antes deles 3 vezes ao dia em sua oração.
os esforços do rei. Versículo 14. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou muito penalizado e propôs dentro do seu coração ficar a favor de Daniel e livrá-lo, e até ao pôr do sol, trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determinasse se pode mudar. Então, irmãos, aqui nós vemos no versículo 15 que, conquanto fosse verdade, o rei não poderia salvar Daniel. Também é o que o Senhor poderia. Ele fez isso. Quer dizer, o rei Dário, ele estava desesperado porque ele não podia salvar o Daniel da cova dos leões. Mas ele sabia que o Daniel servia a um Deus poderoso, que é o Deus do impossível. Daniel na cova dos leões, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi traduzido uma pedra e posta sobre a boca da cova, a qual foi selada pelo rei com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. O fato de que o rei ter selado a pedra com o seu próprio anel serviria ao propósito de Deus. Quando Daniel fosse libertado, ninguém poderia dizer que algum truque tinha sido feito e porque Daniel havia escapado. Quer dizer, irmãos, que nós vemos aqui no versículo 16 ao 17, que o rei tinha certeza que Daniel seria liberto, porque ele sabia que o Deus que Daniel servia era um Deus verdadeiro. Daniel foi livrado por Deus. Versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Nem instrumentos de música aceitou diante dele e fugiu dele o sono. O rei, portanto, levantou-se ao romper do dia e foi com toda a pressa à cova dos leões. Versículo 20. E chegando-se perto da cova com voz triste, chamou por Daniel. E falou ao rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não me causasse dano algum, porque diante dele foi achada inocência em mim, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Os inimigos de Daniel foram ser destruídos. No versículo 23. Então, muito se alegrou o rei de si mesmo por causa dele, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera em Deus. E o rei ordenou que fosse trazido aqueles lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e suas mulheres, e não tinham ainda chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe quebraram todos os ossos. O decreto de Dário, versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que habitavam na terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio durará eternamente. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, somente ele permanece vive de geração em geração para todo sempre. Eu, Dário, o adorarei e o servirei todos os meus dias, porque nenhum dos ídolos feito com as mãos dos capazes te livrará como Deus de Daniel livrou Daniel. Essa declaração com respeito ao seu reino e o reino domínio e as suas consequências eternas mostram um conhecimento que poderia ter sido adquirido por cuidado e observação. Apesar da incredulidade dos dignitários religiosos e da negação de grande parte da palavra de Deus,
Deus ainda livra e salva, e ele o fará por qualquer e por todos os que ousarem a crer nele. Há toda evidência que Ciro e Peça eram filhos de Dário e Ester, e foi criado do ensinamento judaico e instruído a respeito de Deus e a sua palavra. Irmãos, aqui nesse versículo nós vemos o poder de Deus sobre nossas vidas. Assim como Deus foi poderoso na vida de Daniel, ele também ele pode ser em nossas vidas. Ele pode transformar nossas vidas, ele pode transformar nossos caminhos. Então hoje, irmãos, através da palavra de Daniel, que foi lançado sobre a cova dos leões, mas que Deus o livrou da boca dos leões, ele colocou os leões para dormir, irmãos. Nós imaginamos hoje, nesse momento, nós rodeados de leões com as bocas abertas, sem poder encostar seus dentes em nós. Os leões que eu estou falando, irmãos, são os leões que nós enfrentamos todos os dias, seja na batalha da doença, da enfermidade, da depressão, da síndrome do pânico, da falta de emprego, da falta de dinheiro. É tudo isso que vem em nossas vidas, são os leões dos nossos dias a dias, são as consequências que nós sofremos. Então, se nós não crermos em Deus e acreditar nesse Deus vivo, nós não venceremos esses leões, amém? Que nós possamos vencer os leões de todos os dias. Que nós possamos entregar a Deus todas as nossas batalhas, porque é Deus que peleja por nós. Assim como Deus pelejou por Daniel, ele peleja por cada um de nós, irmãos. Acredite. Acredite que esse Deus, ele é capaz de tudo em nossas vidas. Então não tenha medo. A palavra medo não existe em nosso vocabulário. Que nós possamos ser corajosos e crer todos os dias na palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.